O cativeiro de Judá. No vídeo de hoje, a lição 13 do terceiro trimestre de 2021, classe adultos, exemplar do professor. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Introdução. A fase final do reino de Judá foi protagonizada por 4 reis: Joacás, filho do rei Josias; Jeoaquim, que reinou por ocasião do primeiro grupo de prisioneiros levados para a Babilônia em 605 a.C., Joaquim, que com apenas 3 meses de reinado vivenciou o cerco de Jerusalém por Nabucodonosor, que resultou em 10.000 pessoas presas em 597 a.C., e Zedequias, o rei entronizado por Nabucodonosor no lugar de Joaquim. Nesta lição, veremos Zedequias rebelando-se contra o rei de Babilônia, causando um novo cerco que durou 18 meses e finalmente resultou na queda definitiva de Jerusalém em 586 a.C. Texto áureo. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Segundo de Crônicas 36, versículo 16. Verdade prática. Todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências delas. Leitura diária. Segunda-feira. Lamentações 3, 22 e 23. A misericórdia de Deus se renova todo dia, por isso nele deve estar a nossa esperança. Terça-feira. Mateus 24, do 32 ao 35. A palavra de Deus permanece para sempre. Quarta-feira, Colossenses 1, 27 e 28. Cristo é a esperança da glória. Quinta-feira, Mateus 24 e 14. Antes do fim, a palavra de Deus será levada para todas as nações. Sexta-feira, Jeremias 23, versículos 16 e 17. Falsos profetas se levantam, mas cada um de nós deve estar atento à voz de Deus. Sábado, Romanos 10, 20 e 21. Deus sempre está pronto para salvar os pecadores que o buscam. Segundo Reis, capítulo 24, versículos do 18 ao 20. Capítulo 25, versículos do 1 ao 10. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias de Líbna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoaquim. Pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante da sua face. Zedequias se revoltou contra o rei de Babilônia. E sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela e levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade foi sitiada até ao 11º ano do rei Zedequias.
Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os muros junto ao jardim do rei. Porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. E o rei se foi pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla, e procederam contra ele. E aos filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos, e vazaram os olhos a Zedequias e o atacaram com 2 cadeias de bronze e o levaram à Babilônia. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Todas as casas dos grandes igualmente queimou, e todo o exército dos caldeus, que estava com o capitão da guarda, derribou os muros em redor de Jerusalém. Hinos da harpa cristã sugeridos, número 15, 47 e 515. Objetivo geral: sinalizar o efeito dos pecados cometidos pelo povo de Deus. Objetivos específicos: 1. Apontar os motivos da decadência de Judá. 2. Revelar a teimosia do rei Zedequias. E 3. Relatar a queda de Judá. O declínio espiritual de Judá. As advertências dos profetas. Os profetas do Antigo Testamento, eles foram unânimes e incansáveis em denunciar as injustiças e as terríveis transgressões do povo e dos líderes da nação. Todos foram taxativos em dizer que aquelas vindicações, especialmente contra o pecado de idolatria, já estavam excedendo as medidas de Deus. Previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio. O ministério de Jeremias foi o mais importante desse período. Ele iniciou suas atividades proféticas no reinado de Josias e deu continuidade durante os 4 reinos seguintes. No tempo desse grande profeta, havia muita discórdia e confusão sobre o que era a verdadeira e a falsa palavra de Deus. Por isso, precisamos estar atentos para discernirmos a palavra do Senhor. Ao advertir o povo sobre os pseudos profetas, Jeremias o fez de modo tão peculiar que parece estar se referindo aos falsos profetas dos nossos dias. Motivos que levaram Judá ao cativeiro. O cativeiro aconteceu especialmente por causa da obstinada desobediência da liderança judaica. Essa posição é consolidada por vários outros profetas, dentre eles Miqueias. Além da idolatria, pecados abomináveis foram cometidos contra Deus. Derramaram sangue inocente, cometeram todo tipo de corrupção e injustiça social, não observaram o descanso sabático e ainda mataram muito dos seus profetas. A situação de Judá é uma triste realidade para um povo que recebeu tantas profecias, avisos e oportunidades de arrependimento, mas decidiu pela apostasia. Ao olhar para a história de Judá, cultivemos o sentimento de humildade em nosso coração para que o temor a Deus nos previna de toda apostasia. Andar com Ele
é a melhor maneira de remover os obstáculos da alma que nos atrapalham na caminhada cristã. Capítulo 2. A obstinação de Zedequias e sua queda. A teimosia de Zedequias. Zedequias, o último rei de Judá, não entendeu bem a exata conjuntura em que a nação se encontrava e, por sua própria conta, resolveu não dar ouvidos à voz do profeta. Zedequias fez constantes ameaças a Jeremias e até tentou mantê-lo submisso aos seus caprichos. Mas Jeremias, como homem de Deus, não se deixou corromper. Antes, proferiu toda a palavra do Senhor, surdos aos avisos dos profetas. Jeremias advertiu ao rei Zedequias, dizendo que, caso se rendesse à Babilônia, sua integridade seria preservada. Todavia, o rei não deu ouvidos ao profeta, razão de acontecer o que estava previsto. O poderoso exército babilônico invadiu e destruiu Jerusalém. Zedequias e o povo de Judá estavam tão confiantes em sua religiosidade e escolha divina em relação às demais nações, que nem pensavam na hipótese de serem quase aniquilados. Capítulo 3. Jerusalém é cercada e levada cativa. A destruição da cidade santa e do templo. Após as investidas dos assírios, dos egípcios e de 3 ofensivas dos babilônios, a forte e imponente cidade de Davi se encontrava completamente arrasada. Durante o cerco de Jerusalém, que durou 18 meses, ninguém podia entrar nem sair. Os víveres estocados foram sendo rapidamente consumidos e os animais eram abatidos e oferecidos como alimento, até que não restou mais nada. A cidade santa estava em extrema pobreza e miséria. Foi nesse momento que o poderoso exército de Babilônia rompeu uma brecha no muro e invadiu a cidade. O templo sagrado, erigido há 380 anos, foi saqueado, destruído e queimado. A glória de Israel se foi. A matança, o cativeiro, a peste e a pobreza. No livro de Lamentações de Jeremias, o profeta descreve, com riqueza de detalhes, as deploráveis cenas que assistiu. A fome chegou a tal ponto que as mães cozinhavam e serviam os próprios filhos como comida. Até os sacerdotes perderam as esperanças, e as virgens ficavam assentadas sem forças à beira do caminho. As crianças morriam de sede e fome. Ninguém podia saciá-las. A esperança profetizada. A mensagem de Jeremias deixou todos desesperados. Em Lamentações, o profeta desvela toda a sua tristeza, mas mesmo assim não deixou de se lembrar e registrar o quanto Deus é misericordioso e o tamanho de sua fidelidade. Portanto, assim como Jeremias mudou sua desolação para um estado de esperança, também o cristão deve desenvolver uma atitude de fé diante de suas dificuldades e enfrentamentos. O maior motivo da nossa esperança é a ressurreição de Cristo. Cristo em vós, esperança da glória. Conheça mais. Não há acontecimento tão funéreo e triste para os judeus como a destruição de Jerusalém. Em 586 a.C., Nabucodonosor invade o reino de Judá, destrói Jerusalém e deita por terra o Santo Templo. Termina assim a fase áurea da mais amada e cobiçada das cidades. Após 70 anos de exílio e de vergonha, Jerusalém é reconstruída por Esdras e Neemias. Ressurge o Santo Templo. No entanto, é apenas uma sombra do imponente santuário erguido por Salomão. Para saber mais, leia a Geografia Bíblica, Rio de Janeiro, CPAD 2001, página 215. Subsídio didático pedagógico. A fim de estimular o raciocínio
e a participação em sua classe, leve seus alunos a discutir um ponto relacionado com a lição ou com um texto bíblico usando o seguinte plano. Dê a cada membro da classe uma cópia do ponto a ser discutido ou texto a ser interpretado. Dê alguns minutos para que cada um possa escrever suas ideias. Depois distribua a classe em grupos de 3 ou 4, a fim de falarem do que escreveram. Cada grupo deverá escolher um membro para apresentar as opiniões do grupo quando a classe se juntar novamente. Depois de 4 ou 6 minutos, junte a classe e deixe que os grupos falem da conclusão a que chegaram. À medida que cada representante expuser suas ideias, anote-as no quadro de escrever. Conclua a discussão fazendo um resumo do trabalho apresentado pelos grupos. Esta dinâmica de grupo envolve toda a classe e promove valiosas ideias para o desenvolvimento da lição. Subsídio histórico. Zedequias, entretanto, era o rei de facto de todo o Judá deixado na terra em 597. Mal como foram seus irmãos, ele não atentou para as admoestações do profeta Jeremias para aceitar a soberania dos babilônios como a vontade de Deus para a nação. Rebelou-se contra Nabucodonosor, ocasionando desastre fatal para o reino. Não é possível precisar esta data, mas em 588 Nabucodonosor lançou um ataque contra Jerusalém por meio de um cerco que culminou na queda da cidade e no fim da monarquia judaica em julho de 586. Zedequias conseguiu escapar por uma abertura na muralha da cidade e fugiu para os lados de Jericó, mas logo foi capturado e conduzido à presença de Nabucodonosor, que na ocasião estava alojado na Síria, na cidade de Ribla. Nesta cidade, o rei de Jerusalém teve de presenciar a execução de seus filhos. Depois vazaram-lhe os olhos e conduziram-no assim para a Babilônia. Subsídio devocional. Contrariamente à súplica de Jeremias e Ezequiel, que convocaram à submissão os últimos reis de Judá, se opuseram aos babilônios. A terceira vez que as forças babilônicas apareceram diante de Jerusalém, Nabucodonosor ordenou que a cidade e o seu povo fossem destruídos e que a maior parte do seu povo fosse levada para o cativeiro. Os poucos que restaram assassinaram o governador babilônio e sua guarnição e fugiram para o Egito, deixando a terra vazia dos descendentes de Abraão. Superficialmente, o cativeiro babilônico parece uma grande tragédia. No entanto, ele provou ser uma bênção incomum. Na Babilônia, os judeus se voltaram para as Escrituras a fim de entender o que lhes acontecera. De forma decisiva, rejeitaram a idolatria. Depois do cativeiro, a nação nunca mais foi atraída para a adoração a falsos deuses. E enquanto estavam na Babilônia, o sistema de estudo e oração nas sinagogas foi instituído, um sistema que manteve o foco de Israel nas Escrituras até o dia de hoje. Mesmo no mais terrível dos juízos de Deus, Deus permaneceu verdadeiro ao seu compromisso em fazer o bem ao seu povo. Não obstante o que acontecer a você e a mim, sabemos que Deus tem um compromisso conosco. Ele nos ama e nos fará o bem. Conclusão. A experiência do reino de Judá no cativeiro é uma triste lição para todos os crentes. Quando os falsos deuses ocupam o coração de uma pessoa, ela se torna cativa de suas escolhas erradas. A boa notícia é que, pela misericórdia de Deus, Judá retornou à sua terra prometida. Deus ainda usa suas misericórdias para com o seu povo. Elas não têm fim, novas são cada manhã. Para refletir a respeito do cativeiro de Judá, responda:
Quais foram as calamidades que se abateram sobre Judá? Dentre muitas, a pobreza, a miséria, a fome, o cativeiro e a morte. Que advertência Jeremias deu ao rei Zedequias? Ele deveria se render ao rei de Babilônia para que sua integridade fosse preservada. Quanto tempo durou o cerco a Jerusalém? 18 meses. Em qual livro da Bíblia estão registrados os lamentos de Jeremias? Que lição este livro nos passa? Lamentações de Jeremias. Assim como Jeremias mudou sua desolação para um estado de esperança, também o cristão deve desenvolver uma atitude de fé diante de suas dificuldades e enfrentamentos. Qual é o maior motivo da nossa esperança? A ressurreição de Cristo. Interagindo com o professor. Ao introduzir a lição, converse com seus alunos sobre a fidelidade de Deus diante de suas promessas. Deus demonstrou sua misericórdia por Judá, dando ao povo, diante do juízo merecido, repetidas oportunidades para arrependimento, mas, infelizmente, eles viraram as costas para o Eterno. Embora as promessas de juízo de Deus pelos pecados de Judá tenham se cumprido, o Senhor continuou a falar com o seu povo por meio de seus profetas e em oração. Mesmo com o seu juízo pelo pecado, Deus permanece fiel às suas promessas. Consulte a revista Ensinador Cristão, CPAD número 86, página 42. Lá você encontrará mais subsídios para enriquecer a lição. São artigos que buscam expandir certos assuntos. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.